Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula. Meu nome é Otacília Cabral, eu sou designer, atriz, e o meu trabalho é ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, comunicarem com mais clareza, com mais assertividade, aquilo que elas têm de bom para oferecer para o mundo, né? Aquilo que elas têm de bom, que elas sabem fazer muito bem, mas que muitas vezes não sabem expressar. Então, o meu trabalho é ajudar na expressividade e eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial, aliás, uma parceira muito especial, que é a Renata Bikov. Renata, se apresenta aí para o pessoal. Tá bom, então vou começar me apresentando, né? Pessoal, eu sou a Renata Bikov, com esse sobrenome esquisitão só tem eu, né? Eu tenho 13 anos aí de atuação na área de T&D. Posso dizer para vocês que pisei na sala de treinamento a primeira vez, o bichinho mordeu, não consegui sair mais, e nesses 13 anos eu fui me especializando, né? Eu fiz pós-design instrucional, agora estou na pós-neurolearning, sou credenciada, né? Sou certificada pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento como especialista em educação corporativa, como instrutor master, como design instrucional, na área de gamificação, enfim. A louca que não pode ver um curso sai fazendo sou eu. E eu venho falar para vocês hoje de uma paixão, que é o design instrucional, num momento delicado que a gente está, e eu não vou fazer spoiler, porque a gente montou uma estrutura bem legal para fazer com que esse encontro seja leve, porque a gente botou lá no e-mail, né, Ok, que ninguém aguenta mais treinamento online. Se eu vier aqui, eu e você, e fizermos a mesma coisa, que está todo mundo cansado de ver, vai dar ruim, não vai não, Ok? Ah, vai. Que olha, eu não sei vocês que estão aqui, mas eu acho que se vocês estão aqui é pela mesma inquietação, né? De querer fazer alguma coisa um pouco diferente, de ver que as coisas estão caindo ali numa mesmice, num tudo igual, tudo mais ou menos, e não tá legal, né? Era para mudar para melhor, mas parece que piorou. Então, eu acho que o negócio tá mais ou menos assim. E hoje de manhã, eu estava conversando com a Letícia, que está aqui também, sobre o tema que a gente vai apresentar hoje. E aí a Letícia, que também é designer gráfica, assim como eu, né? A gente é colega de profissão, ela estava me falando que nesse meio, e é verdade, as pessoas realmente não entendem muito bem essa terminologia no nosso meio, né? Que a gente, como designer gráfico, a gente não sabe o que é design instrucional, muitas vezes, né? A não ser quem está dentro da área de treinamento, como eu fui parar, né? Acabei caindo aqui na área de treinamento, eu vou contar um pouquinho mais sobre isso amanhã para vocês. Mas fica aquela dúvida, né? E não é só da gente também. De diversas outras profissões, diversas outras áreas, quem não é do ramo ali de treinamento e desenvolvimento não é muito familiarizado com a terminologia. E eu acho que algumas pessoas também dessa área de RH e tudo, mas também ali não entendem exatamente o que significa. Então, eu gostaria que a Renata começasse contando um pouquinho para a gente sobre o que é design instrucional. Maravilha, Ok. Pessoal, a gente vai levar a conversa aqui sempre num bate-papo, que nem a gente está fazendo. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, dizer alguma coisa, o chat está aberto e eu acho que é um tema ótimo para começar. Faz muito sentido essa pergunta, né? Porque quando a gente colocou o tema do primeiro dia da semana aí do T&D como chora design instrucional, e às vezes a gente chora tentando entender o que é o raio do design instrucional, né? Design instrucional leva esse nome, tem gente que não gosta de instrucional e usa design de aprendizagem. Para mim, são só termos, né? E vai muito do uso que a gente faz disso, né? Da maneira como a gente se aproveita disso, mas é falar da arquitetura do treinamento. Vou fazer uma meia-culpa aqui, pessoal, e se vocês sentirem aí que já passaram por isso, pode contar, pode desabafar no chat, né? Mas quando eu comecei a fazer treinamento, lá atrás, eu estou vendo que a Rosinete está aqui, a Rosinete estava lá presenciando, né? Lá atrás, lá no comecinho da minha carreira, eu comecei sem muita orientação de design. Né? Eu sabia que tinha que entrar numa sala, sabia que tinha que dar um treinamento legal, sabia que tinha que levar atividades que conseguissem ajudar os meus alunos, os meus aprendentes a aprender, não sabia direito como fazer isso. E o que eu fazia na época? Eu estudava muito um tema,
Eu lia bastante sobre o tema, eu procurava vídeos sobre o tema, eu montava uns slides bonitões, eu brinco, eu psicografava slide, e aí eu mandava isso para a minha sala de aula direto. Às vezes dava certo, às vezes não dava, conforme eu fui ganhando o traquejo, dava certo mais do que errava, mas eu não sabia por que funcionava. Eu não sabia por que dava resultado. Era um pouco do acaso ou do feeling. E o feeling da gente nem sempre tá bom. E o público nem sempre é igual, né? O que funciona para o A não funciona necessariamente para o B. E foi um alívio muito grande quando, passado alguns anos, eu descobri o que era o tal do design instrucional. O design instrucional é a arquitetura que a gente monta antes de abrir o slide, antes de escrever uma linha, né? É quando a gente pensa quem é o nosso público, que objetivo a gente tem, porque sem objetivo a gente não sabe para onde a gente vai, e a gente pensa na situação daquele público. Hoje, por exemplo, eu vou falar para vocês, por exemplo, de estratégias que eu utilizo para esse público que está cansado de online, né? Que está cansado da mesma coisa. E a gente escreve ali tudo o que vai acontecer, no horário que vai acontecer. É um plano de aula, o design instrucional é materializado, né? Mas fazer design instrucional é ter todo esse pensamento analítico por trás desse plano de aula, é ter todo esse pensamento de estrutura de aprendizagem por trás aí desse plano de aula. E hoje eu não consigo mais fazer nenhuma produção de material sem ter uma documentação que me apoie, porque os benefícios disso são enormes. Hoje, se eu acerto ou se eu erro, eu sei exatamente onde foi que eu errei, o porquê foi que eu acertei. E a segurança disso é ótima, especialmente nesse momento que a gente está, que as pessoas não aguentam mais. Fala, Ok, tem mais pergunta aí? Sim, mas eu queria complementar com uma coisa, uma vivência minha, né? E justamente por eu não ser da área de treinamento, eu fui parar na área de treinamento faz muito pouco tempo. Quando eu descobri que eu tinha realmente um produto que eu poderia transformar em treinamento e ajudar as pessoas a se comunicarem melhor através de apresentações, né? Utilizando o meu talento como atriz e tudo mais, eu tinha uma dificuldade enorme em estruturar isso. Então, como é que eu pego esse conhecimento que está ali e organizo ele de uma forma que faça sentido, de uma forma que caiba numa proposta de tempo, né? Que caiba para uma proposta determinada de público. E aí, quando eu realmente conheci o design instrucional, que foi através da Renata, inclusive, né? Então, eu vou fazer aqui, né, os coraçõezinhos voando na tela agora, foi que eu entendi que tinha uma maneira estruturada de fazer isso. Uma maneira que facilita muito a nossa vida, né, na hora de aplicar um treinamento, e facilita demais para quem está aprendendo, né? O objetivo realmente é simplificar isso e tornar a coisa mais tangível dentro do processo de aprendizagem, né? Perfeito, Ok. E fazer isso, e aí, assim, para usar as terminologias corretas, né, caindo num pouco mais formal, a gente está pensando, então, num planejamento, onde a gente vai estruturar, é isso que o Ok falou, as ações de um treinamento, seja ele online ou presencial, que é outra coisa polêmica que talvez a gente aborde, né, mas de modo encadeado e intencional, pensando nas metodologias que vão te ajudar a atender aquele objetivo, né? Então, é bem isso, né? Como é que a gente pega um produto que existe, que é bom, e como é que a gente torna ele viável e adequado para a entrega que a gente vai fazer? Perfeito, perfeito, perfeito. Boa pergunta. E aí, eu queria saber de outra coisa também, né? Porque eu estou falando da minha experiência pessoal e eu acabo fazendo, meio que juntando as coisas e fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas eu queria que você falasse, porque eu descobri também faz pouco tempo, que existe um profissional disso, né? Quem é o profissional que faz o design instrucional? Existe faculdade para isso? Como é que ele é formado? Como é que ele surge no universo, né? Como é que se cria um designer instrucional? Onde vivem, o que comem, O que né? comem? E acho que essa pergunta ela faz muito sentido, porque a gente precisa se desenvolver como designer instrucional se a gente quer fazer um resultado diferente dos nossos treinamentos. É uma tecla que eu vou bater com frequência, né? Se a gente está nesse momento em que as pessoas não aguentam mais o online, que a gente precisa inovar de alguma forma, e a gente vai falar de formas de fazer isso, eu preciso entender o que é esperado de mim como profissional.
E existe pós-graduação específica para design instrucional, existe curso aberto para design instrucional, a BTD tem um muito bom, eu tenho um muito legal também, no finalzinho eu conto para vocês do meu, mas a grande questão do designer instrucional é que ele é um especialista em aprendizagem, em metodologia e em organizar esses materiais de modo encadeado e intencional, né? Faça isso para um presencial ou para um online. Quando eu penso nesse profissional, né, se eu for lá para os Estados Unidos, eu fiz um curso recentemente na Universidade da Pensilvânia. E nesse curso, a Letícia fez também, a Letícia estava comigo lá no curso. E nesse curso a gente descobre que para o americano, né, os profissionais são completamente separados. Em algumas regiões da Europa também. Então lá você tem, olha que privilégio, né? Depois me conta no chat se a realidade de vocês é essa. Mas lá você tem o cara que é só designer instrucional. Então esse cara só monta arquitetura. Aí você tem o conteudista, que só cria o conteúdo. Aí você tem o facilitador, que só entrega o conteúdo, ou o programador, que vai programar esse conteúdo na plataforma. Mas para cada atividade, você tem um profissional diferente, né, que faz isso. Conta aí no chat, pessoal, se vocês também contam. Né? E tem o designer gráfico, claro, que deixa esse material lindo, bonitão e tudo de bom, né? Enfim. Aqui nas terras tupiniquins, onde vivo e onde me criei, onde moro e me desenvolvo como DI, a gente faz de tudo. O Leonardo Rangel colocou que ele é os três, né? E vou tomar liberdade, Leonardo, vou chamar de Léo. E Léo, não é só você, né? No geral, se é para um presencial, o cara que entra em sala, ele é o cara que enfim, faz a bagunça toda. É o cara que pensa no desenho, é o cara que desenvolve o conteúdo, é o cara que tem esses caminhos todos, né? E se é para online, esse cara, inclusive, é exigido que ele saiba mexer num Captivate, que ele saiba mexer fazer uma linha de atividades, enfim. A gente faz tudo aqui, né? O problema da gente fazer tudo aqui é fazer tudo às vezes mais ou menos, porque a gente está sempre correndo, né? E não conseguir parar para se especializar, enfim. Então, da onde surge? Né? De muito estudo direcionado, que pode vir de um monte de vias diferentes e caminhos diferentes. Mas se você é esse profissional que faz tudo, né? Esse papo hoje é para você. Precisa acontecer. A gente precisa começar a pensar em subir a régua nesse momento que a gente está, senão a gente vai ficar para trás. Beleza. Então, a gente falando disso, estou pensando aqui, então nós como profissionais, sem dúvida a gente acaba se sobrecarregando, né? Embora a gente não vá falar disso, a ideia não é discutir essa questão de se deveria separar, se não deveria separar, né? Mas a gente trabalhar com o que a gente tem para fazer o nosso melhor e poder ajudar os nossos clientes a terem sucesso. Mas diante dessa perspectiva, é claro que aí somado com essas mudanças que aconteceram já há 1 ano e meio aí, onde todo mundo teve que de repente ir para online, né? A gente foi, mas a gente está cansado de ficar aqui nesse lugar, né? A gente não aguenta mais fazer sempre as mesmas coisas, as mesmas soluções. E como é que o design pode ajudar, então, esses profissionais que estão cansados de fazer a mesma coisa, cansados de terem o mesmo resultado de entrega, né, o mesmo resultado na participação dos participantes, enfim. Como que o design instrucional pode ajudar nesse cansaço aí? Boa pergunta, faz bastante sentido que a gente explore essa pergunta um pouco mais fundo, né? Por que a gente está cansado? Né? Por que é que o nosso participante está cansado? Diz aí no chat se vocês vivenciam isso, mas eu tenho trocado muito com colegas e ouvido cada vez com mais frequência. O pessoal não abre a câmera, tem aluno fantasma, o cara tá ali, né? Ele tá aparecendo lá no nosso Zoom, no nosso Teams, no nosso Grow Brunch, que nem a gente está agora. Mas você chama esse cara, ele não tá lá de verdade, ele foi fazer uma outra coisa, ele tá em outro lugar. As salas começam com
50 pessoas, terminam com 10, né? A gente faz evento aberto, estava conversando com a OC. No começo da pandemia, a gente sabia, sei lá, que num evento aberto, 70% das pessoas vinham. Agora a gente sabe que 20, 25% das pessoas vêm, né? Esses são os sintomas que a gente identifica. E para o facilitador, para o designer instrucional, é muito difícil você investir horas de preparação, investir cuidado e saber que nem sempre aquilo que você planejou vai acontecer. E por que o DI pode te apoiar nisso, né? Porque você não. A gente precisa refletir sobre a nossa prática antes de entrar na sala. E a reflexão sobre a nossa prática passa por pensar nas metodologias que a gente utiliza, no tempo que a gente tem. A gente precisa começar a fazer treinamentos mais curtos, treinamentos mais breves, né? A gente precisa começar a inovar em técnica, em prática, e parar de ficar utilizando quiz toda vez, e o facilitador fala toda vez, e aí a gente está cansado dos mesmos recursos à exaustão. Quando eu sento na cadeira, né, do design instrucional, eu paro e penso na arquitetura daquela minha solução, eu vou revisar todos esses pontos relevantes. E a chance de ter um treinamento que de fato funcione, que traga impacto, é maior. Porque eu estou repensando a receita, eu não estou reproduzindo aquilo que é mais confortável para mim, eu não estou reproduzindo aquilo que é mais seguro para mim. Eu estou pensando em toda uma arquitetura por trás, e não é só isso. A pandemia, espero eu, né, está chegando ao fim. Vocês já tomaram a vacina, né? Eu já tomei, a OC eu sei que já tomou, aqui em casa todo mundo já tomou, né? Talvez na casa de vocês já tenham tomado, e quero acreditar que essa pandemia não vai ser eterna, e que a gente vai ter que começar a pensar no tal, né, do design híbrido, porque o presencial vai voltar. Né? A gente precisa falar sobre isso também, sobre esse momento. E pensar em arquitetura é pensar em ter uma estrutura sólida para comportar todas as ações que a gente vai fazer. Tanto no online do futuro, que passou a ser muito mais exigente, porque a gente cansou, quanto nas outras formas de desenho que vão surgir. Fazer um comentário baseado na observação do que você me falou. A gente, então, como designers, como facilitadores, a gente está trabalhando, então, em cima de um legado. A gente está trabalhando em cima de coisas que já foram feitas e que funcionaram num determinado momento, mas sem parar para pensar muito em se aquilo é para aquela situação. É isso, mais ou menos isso que você está... É isso. Assim, a gente tem tal da zona de conforto, né? A gente aprende na expansão da nossa zona de conforto. A gente fala muito da história de a gente aprende fora da zona de conforto. Fora da zona de conforto, você está apavorado, você não aprende nada, né? Mas a gente aprende na expansão da nossa zona de conforto, dando passos além daquele que a gente fica confortável. Não é dando saltos de 80 metros. Né? Dando passos todos os dias para que a gente se sinta um pouco mais confortável, né? Para que a gente sinta um pouco mais familiarizado com as novas práticas, com as novas pegadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita coisa já funcionou. Um facilitador que fala sozinho durante 4 horas já funcionou um dia. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu um treinamento bom, em que o facilitador ficava 4 horas falando sozinho. Eu tenho certeza, né, que vocês já viram um quiz a primeira vez e acharam o quiz demais. E fizeram esse quiz com muita empolgação. Eu tenho certeza que vocês já passaram já viram um slide com o facilitador lendo o slide e ficaram interessados naquilo que eles estavam fazendo. Mas com o passar do tempo, a nossa régua de exigência foi subindo. E se a gente continuar repetindo aquilo que já deu certo um dia, mas não encaixa mais, não faz sentido. O Rodney fez uma provocação, né, falando de treinamentos diferentes, né, mas no final do dia a gente acaba fazendo da mesma forma. E, Rodney, é difícil fazer a inovação acontecer. Né? Quando a gente fez esse treinamento, um treinamento muito parecido com esse, né? Alguns anos atrás, eu e a OC a primeira vez, ele tinha mais do que o dobro de duração. Esse bate-papo que a gente está levando aqui. Além disso, ele tinha um caráter de slide exibindo e um facilitador só falando.
né, com menos espaço para interação. Hoje, quando a gente passa e revisa o modelo, a gente fala, vamos levar para o Go Brunch, onde a gente tem a possibilidade de ver o rostinho das pessoas, se a gente quiser, e abrir essa possibilidade. Vamos fazer isso com 2 câmeras e um bate-papo entre 2 facilitadores. Vamos cortar o tempo para a atividade ser breve. Quem me permite fazer essas escolhas é o design instrucional, né? É por isso que a gente vem por esse caminho. Manda bala aí, Ok. Então, eu espero que tenha respondido aí a provocação do Rodney. Até porque, assim, não tem como reinventar a roda, não tem como fazer de outra forma no online, né? Mas tem como trazer umas coisas diferentes, tem como pensar em pequenos detalhes que vão trazer essa experiência para o participante menos monótona, mais fácil de ser acompanhada. A gente vai falar de facilitação amanhã, então tem coisas que a gente pode trabalhar em conjunto com o design para poder mudar um pouquinho isso, né? Mudar um pouquinho, ainda que a gente esteja usando o recurso tecnológico que a gente tem disponível, né? Mas justamente por isso, o online ele veio para ficar, né? A gente não vai fugir dele, mesmo que, né, a pandemia esteja aí se dissolvendo, talvez, né, diminuindo ali aos poucos. A gente vai começar a ter algumas coisas presenciais aí, espero que muito em breve, em pouco tempo, mas online está aí, né? E com certeza ele é uma tendência, porque ele traz também uma série de vantagens para a facilitação, né, para os participantes, o acesso, né? Você consegue ter gente de todo o Brasil reunida numa sala virtual. Então veio para ficar. Mas quais são as tendências, então, Renata? Vamos falar de tendência do online para o futuro. Vamos falar de tendência do online e vamos falar de tendência do presencial, né? Vamos lá. Então, vamos falar vamos tangibilizar isso, né? Quando eu falo de mudar, quando eu falo de inovar, quando eu falo de trazer item novo, do que a gente está falando, né? A gente está falando, por exemplo, que a nossa relação com o online foi muito rápida e se desgastou muito por conta disso. É a primeira coisa, né? Então, tendemos a ter online, né? Mas precisamos fazer o online de um modo diferente. Não dá para fazer um storyline com um bonequinho explicando as boas práticas de segurança da empresa. Ninguém vai assistir um negócio desse, inclusive as pessoas estão super ligeiras de saber como utilizar cada tipo de plataforma. Não dá para gravar vídeos longuíssimos, sabendo e falando rápido, sabendo que as pessoas hoje assistem. Eu faço isso sempre com velocidade 2, né? Quando não é ao vivo, eu estou assistindo com velocidade 2 qualquer coisa. Fiz a semana um tremenda FIA e estava assistindo ele com velocidade 2. Então, tendências. O online veio para ficar, mas o online, do jeito que a gente está acostumado, precisa se transformar. Né? Ele precisa se transformar para que ele se torne mais atraente, para que ele mantenha o flow, para que ele seja mais interativo. Segunda tendência que a gente precisa pensar, né? Treinamento sempre foi um lugar de socialização, além de ser um lugar de aprendizagem. Porque socializar ajuda a aprender, né? Socializar estimula a aprendizagem. A gente aprende muito na troca. Infelizmente, por exemplo, nesse momento a gente não consegue promover troca entre vocês. São 50 minutinhos aí, né? Cortando eventualmente abertura e fechamento. A gente não tem espaço suficiente para promover esses ambientes de troca, mas a gente precisa começar a pensar em como fazer esses ambientes. Então, segunda tendência que a gente verifica é que existe uma lacuna aqui que precisa ser preenchida, de alguma forma, de ter espaços de troca que não sejam só durante aquela interação virtual síncrona ou assíncrona. Terceira tendência fortíssima que a gente nota é a chegada do híbrido. Presencial volta e eu vou ficar 16 horas de novo falando de gestão do tempo para uma turma. Esquece. Isso não existe mais, né? Quando o presencial retornar, e eu já tenho o cliente marcando o presencial para setembro, outubro, novembro, dezembro, não está tão longe assim. É claro que no começo, com 2 metros entre as pessoas, todo mundo de máscara e face shield, todo mundo de luva e álcool gel para cima e para baixo, e eu estou usando post-it gigante para fazer atividade com o pessoal, para aumentar o espaço entre as pessoas, para vocês verem o nível de loucura, né? Com o presencial voltando, com o presencial retornando, não vamos ficar mais aquela carga horária que a gente esperava dentro de uma sala.
Isso não vai mais acontecer, muito provavelmente. O que vai acontecer é que você vai ter uma experiência online que vai preparar principalmente aquilo que é conteúdo declarativo e uma experiência presencial para trabalhar aquilo que é procedimental, ou aquilo que é experiência, aquilo que é vivência vai acontecer em sala. Muito provavelmente a gente vai ver o formato CAVI, que sempre veio forte, né? Que a gente fala de aprendizagem vivencial, ciclo de aprendizagem vivencial, chegar com mais força ainda, né? Embora ele seja uma coisa bem antiga, desde o comecinho da carreira lá a gente escuta falar dele. E uma quarta tendência que se coloca bem forte é o microlearning. E a gente também precisa descobrir formas de fazer microlearning. E microlearning não precisa necessariamente de uma plataforma complicadíssima e caríssima para você investir. Hoje eu faço microlearning de acordo com aquilo que a empresa já utiliza. Se ela tem um aplicativo próprio, eu uso o aplicativo da empresa. Se a empresa tinha um parceiro muito bom, né, que agora saiu do mercado, que às vezes me ajudava com microlearning, mas já fiz microlearning por WhatsApp, já fiz microlearning por e-mail, né, já fiz microlearning por Telegram. Então a gente precisa utilizar aquilo que a gente tem à mão para pensar nessas estratégias de microlearning. E uma tendência forte, que já veio, né, mas que permanece aí, é a gamificação. A gente continua precisando gamificar melhor. E por quê? Né? Porque a gente traduziu e resumiu gamificação a fazer quiz no Kahoot, né? Que é muito bom e que é muito legal. Mas está na hora de transcender esse passo, está na hora de ir um pouco para frente. Eu vou mostrar na quinta-feira, inclusive, jogo online, né? Que aprendi a programar na pandemia e montar, né? E vou falar um pouco dessa questão de estruturas, vou falar um pouco de metodologia, a gente vai ter essa possibilidade de pensar um pouco na gamificação. Maravilha. Rê, você falou de gamificação, você falou de algumas outras coisas aí, não quero entrar no papo da metodologia, mas no que difere exatamente estrutura de desenho, quando a gente está pensando no online, quando a gente está pensando no offline, no híbrido, o que eu preciso levar realmente em consideração para poder criar uma boa solução? Eu acho que é um pouco, meio quase que um resumo do que a gente falou até aqui, mas eu queria que você reforçasse alguns desses pontos aí. Eu acho válido, eu acho válido. Pessoal, quem tiver dúvida pode colocar no chat para a gente, tá? Quando a gente pensa em online, o maior desafio que a gente tem, o maior gargalo que a gente tem, inicialmente, é a nossa falta de habilidade técnica, né? E falo isso sem constrangimento, porque eu tenho certeza que da dor que eu sofro, muitos de vocês sofrem também. Então, quando a gente vai pensar no que fazer online, a gente fica desesperado. Aí você fala assim, Renata, você está checando para mim, está falando que o meu público está cansado das 2, 3 atividades que são as únicas que eu sei utilizar, o que eu vou fazer? Né? Então, pensar no online hoje é pensar, sobretudo, num desafio de metodologias. Se a gente tem lá uma plataforma, essa plataforma pode estar ultrapassada, não necessariamente ela contempla criação de atividades novas, caminhos novos. Se você não usa uma plataforma específica, mas faz isso num Zoom, faz isso num Teams, né? A própria plataforma te coloca alguns desafios que na hora que você vai fazer o desenho, você pode ficar restrito a 2, 3 metodologias. E aí você está roubado, né? Não tem muito jeito. Você vai acabar fazendo uma coisa muito parecida com aquilo que o participante viveu todos os dias no último ano e meio. E aí não tem carisma que segure, né? O carisma sozinho é muito legal, mas ele não segura se a gente não tiver, além das metodologias do design instrucional, aquilo que a OC vai falar amanhã, que é uma boa facilitação. Mas quando a gente pensa em design instrucional online, a gente está pensando que a ideia é pensar em metodologias e técnicas que a gente pode utilizar, sim, para que a gente possa aplicar e trazer aprendizagem. Quando eu vou para o presencial, é um ambiente mais familiar, né? Ali, no presencial, a gente tem mais facilidade de fazer o que a gente deveria estar fazendo no online. Você tem mais técnicas, tem mais possibilidades, você consegue inovar mais, mas o desenho de arquitetura é muito parecido. A gente sempre vai ter um objetivo e vai pensar naquilo que o participante precisa saber e saber fazer para atingir aquele objetivo e que atividades, em que sequência e com que tempo vão nos levar até esse lugar. Agora, o híbrido não. O híbrido é uma coisa completamente diferente. Então, não necessariamente você que sabe fazer um bom DI, né,
presencial e um bom DI online vai saber fazer um bom híbrido. Porque o híbrido vai exigir de você coisas como criar uma identidade vivencial única, para que o participante não tenha a impressão de que o online não tem nada a ver com o presencial. Ou são dois treinamentos separados, né? Ou que ele pode ignorar o online e ir para o presencial e pronto, acabou. Porque a gente vai ver isso acontecer com o cara que está cansado do online. Ele achar que no presencial o instrutor tem que voltar a fazer o que ele fazia no passado, de dar conta de todas as demandas, de tudo. Só que com uma carga reduzida, que é o que a gente vai ter, ele não vai ter essa possibilidade. Então, hoje, o maior desafio que a gente tem é começar a pensar o híbrido, né? E pensar um híbrido que tenha uma identidade, um flow interessante, para que você tenha em momentos online ao vivo, online gravado, presencial, né? Ou até outras atividades que podem acontecer dentro da empresa, um job rotation, sei lá, qualquer coisa que aconteça dentro do espaço da empresa, numa única identidade que passa por um milhão de coisas. Passa por uma ideia de estrutura única, passa por um objetivo abrangente, passa por um bom, você pode falar muito melhor do que eu nisso, mas passa por uma identidade visual que contemple esse momento todo. O nosso desafio está maior. O bom, né, é que isso vai fazer com que a gente cresça muito mais profissionalmente, né, e desafios são interessantes nesse sentido. O Rodney trouxe um complemento aqui. Fala-se muito também da experiência Netflix, né? Mas todas as pessoas que eu vejo que são obrigadas a sentar na frente do Netflix não assistem nada também, né? Claro que daí a ferramenta ajuda muito, mas também o fato da pessoa não querer ou não ver valor na ação. Realmente, aí não tem técnica ou ferramenta que ajude. Então, esse trabalho de criar valor na ação, né, Renata? E aí a gente vai para um problema de DI anterior até o desenho da estrutura. A gente vai para um problema de diagnóstico, né? Se esse cara não vê valor na ação, se esse cara não tem interesse naquilo que a gente está trazendo, por que esse cara está nessa sala? Por que esse cara está inscrito nessa turma? Né? É um trabalho que eu faço muito com o cliente hoje, de pensar, ou a gente vai fazer um customizado e vai falar com esse cara, olho no olho, né, da dor que ele sente ali, ou a gente vai fazer um catálogo, uma coisa mais aberta, mas vai convidar quem quiser participar a fazer parte. Porque existem... o que eu posso resolver com a aprendizagem? Eu posso resolver falta de conhecimento ou posso resolver falta de habilidade. Mas eu não posso resolver questões de motivação. Né? Eu hoje, por exemplo, não consigo mais atender quando um cliente fala para mim, eu preciso de uma ação de motivação. Aí eu falo para ele, vamos chamar a escola de samba, assim, com o coração aberto, porque a escola de samba é super legal, motiva pra caramba. Vamos chamar o show de mágica, que com certeza as pessoas vão ficar muito mais motivadas. Vamos fazer um programa de incentivo, mas a ideia do treinamento é que ele tem que ser útil para aquele ser humano. Ele precisa ajudar aquele ser humano para alguma coisa. Se o cara não vê valor naquilo que você está entregando, é o que você falou, Rodney, não tem mágica que a gente possa fazer. Não é a metodologia e o desenho que vão fazer alguém que não quer aprender determinada coisa por qualquer razão externa a aprender. Né? A gente tem que entender que um dos princípios da andragogia é realmente a autonomia. Faz parte. É um desafio. Maravilha. Eu tô vendo que a Letícia está digitando aí. A gente está chegando quase no final. Então, se vocês têm dúvidas, mandem aí, abram o coração, vamos bater papo, vamos conversar, estamos com a sala cheia. Né? E a gente vai ficar gravado aqui, Rê? Vai ficar gravado. Quem chegou atrasado poder ver depois? Vai sim. E eu queria aproveitar que a gente tem aí uns minutinhos para a gente poder prosseguir, né? E trazer um pouco algumas questões. Vou aproveitar então um tempinho com vocês. A Letícia colocou que os debates sobre as aulas estão girando muito sobre isso, né? A dificuldade de atenção dos alunos no online, a dificuldade de reposição com o retorno do presencial, né? Quando a gente vai para o corporativo, pessoal, não tem essa questão, esse espaço do retorno, né? Quando a gente vai para o corporativo, as pessoas continuaram trabalhando, de algum jeito elas continuaram fazendo, né? E pensar nessa falta de atenção no online é pensar numa característica que a gente já vinha presenciando como sociedade e que a gente
apressou com a pandemia. Ok, quando foi a última vez que você abriu um vídeo tutorial de alguma coisa? Responde para mim. Agora eu vou inverter, vou te fazer uma pergunta. Tutorial. E a pessoa, nos primeiros 3 minutos, não falou nada sobre aquilo que você estava procurando. Ela ficou só falando, se apresentando, e falando do canal dela do YouTube, e falando para curtir da joinha, e falando de alguma outra coisa. O que você já passou por essa experiência? O que você fez? A maior parte das vezes é assim, né? Eu acho que um monte de gente aqui vai se identificar comigo. Aí eu aperto a teclinha para ir avançando o vídeo, né? Para chegar na parte que eu quero e ir direto ao assunto. Ou a gente desiste desse vídeo e vai para o outro, né? Se a gente Ou não desiste encontrar... do vídeo. Muitas vezes a gente limita pelo tempo, né? Fala, ai, não, 10 minutos, não. Ah, não quero ver um vídeo de 10 minutos sobre isso. Deixa eu escolher outro aqui. Aí, 3. 3 eu vou ver. Aí você vê e é uma bosta o vídeo. E aí ficou ruim, aí você vai procurando outro. No fim, você gastou mais que 10 minutos, obviamente. Mas não conseguiu chegar na solução do seu problema. A gente já vinha com um problema de reter a atenção das pessoas. Ele não é novo. É isso que eu queria chegar, né? A gente já vem presenciando isso. Fico doida quando alguém fala, e as novas gerações, né? Eu sou velha e também não tenho paciência para isso, né? Então, quando a gente pensa em retenção de atenção, tem relação com duas coisas. A gente está acertando o alvo e está pegando uma dor real que esse cara tem, e além de estar acertando o alvo, é como a gente está fazendo isso, né? Enfim. Então, em complemento à fala da Letícia, eu queria trazer essa provocação. E o Leonardo Rangel faz uma outra provocação para a gente aí, né? Ele fala que outro grande inimigo da inovação e DI é a gestão de emergências. Leonardo, vamos fazer uma camiseta? Eu, você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui, a OC já sabe até o que vai estar escrito na camiseta, né? Será que eu sei? Uma camiseta escrito não é pastelaria. Alguém se arrisca serve para outras coisas também, viu? A camiseta não é pastelaria, né? A ideia do não é pastelaria é que a gente muitas vezes atua como tirador de pedido, né? O Rondinei falou que compra a camiseta, né? Já vai sair na lojinha, me aguarde. Gente, hoje de manhã, juro para vocês, hoje de manhã, né? Por volta aí das 11 horas da manhã, um cliente me mandou olha que eu tenho uma consultoria e eu adoro os meus clientes de paixão, né? Um cliente que não era meu, uma pessoa do mercado que eu nunca tinha tratado ainda, falou para mim, Rê, eu soube que você dá um treinamento muito legal de um tema XYZ, e eu queria que você desse o treinamento, mas olha, o facilitador desistiu do treinamento e é hoje à tarde. Você entra e dá? Pessoal, qual é a chance que eu tenho de ter sucesso num treinamento que foi tirado que nem um pastel de frango com catupiry? Agora, se eu atendo essa demanda, né, e eu gentilmente expliquei para o cliente que eu não conseguia atender essa demanda, que era melhor ele remarcar para um outro momento, né, para que um facilitador pudesse se preparar para o público dele. E aí a pessoa falou para mim, mas treinamento sobre esse tema é meio arroz e feijão, é tudo igual, né? E é por isso que a gente acaba não colhendo resultado nas soluções. Porque muitas vezes quem solicita tem a crença, acredita que a gente não precisa de um tempo de preparação, que é o tempo de design instrucional, além do tempo de maturação da solução, e quem faz o treinamento acaba aceitando essas condições, às vezes por imposição, de alguma forma financeira, porque a empresa exige, enfim, por N caminhos possíveis. Por não querer perder o cliente, querer fazer uma média, ou querer resolver o problema. Pelo são os facilitadores internos da empresa, o gestor é meu colega, eu quero quebrar esse galho para o gestor que é meu colega. Poxa vida, né? Nós somos uma equipe, é isso mesmo que você falou aqui. É difícil falar não, né? A gente não tem essa... E a gente não percebe que se a gente não se posiciona e continua agindo como tirador de pedido, você nunca vai fazer essa estrutura de organização e de preparação, nunca vai conseguir ter um resultado melhor, consistente e frequente. E aí, quando acontece uma pandemia dessa, acontece um corte, gente, vocês me autorizam a falar francamente com vocês? Eu acho que eu tô ficando velha só desse tema, tá? Mas eu acho que eu estou ficando franca demais para a Jaque já me autorizou ali. Qualquer coisa, vocês culpem a Jaqueline,
já que Cavalcante maravilhosa me autorizou, né? O que acontece é que quando tem uma pandemia, como a gente dificilmente consegue se posicionar de modo estratégico, porque a gente entra já na área como tirador de pedido, a primeiro corte que acontece é nosso. O primeiro corte que acontece é na nossa área, né? Alguém fala, tudo bem, corta o treinamento, né? Corta pessoal da área, corta budget da área, corta recurso que a área tem, né? Corta o espaço físico da área. E a gente vai ficando enlouquecido, tendo que agir com 8 mãos diferentes. Então, se eu posso dar uma dica maior do que atrás do bom design instrucional, está um bom posicionamento estratégico, que é uma coisa importante para a gente falar, que é uma coisa importante para a gente trazer e para a gente abordar, e que não é fácil, tá bom? É muito difícil, mas é aquilo que a Jaque colocou ali, né? Que credibilidade a gente conquista através do posicionamento. Agora, assim, quando for muito difícil para você se posicionar, pense em mim, que tive que dizer não para um cliente que eu queria muito atender hoje, né? E explicar para ele que eu não podia atender, porque embora fosse financeiramente muito interessante para mim, muito interessante com o portfólio, aquela dor não ia ser curada, não ia ser resolvida, porque eu mal teria tempo de pensar sobre ela e me organizar, né? Então a gente consegue sim, com alguma dor, agir menos como um tirador de pedido. E se tudo der errado para mim, aqui, lá, eu vou criar a camiseta, então, não é pastelaria, e já sei que tem um público aqui para comprar a camiseta. Pessoal, já vou levar para o estúdio de design. Você faz uma arte linda, de não... Faço, e a gente já cria essa demanda, lojinha de camisetas da Renata, entra lá, lojinhasdecamiseta.com.br e vamos lá. Vamos fazer umas camisetas legais para facilitação, para o DI, para todo mundo. Já saiu uma ideia de negócio aqui, olha que legal. A gente veio falar de DI e já temos um negócio. Bom, para a gente voltar para o nosso assunto aqui e ir fechando, se vocês tiverem dúvida, vai mandando, a gente está com tempo mesmo. Mas eu queria que você desse algumas dicas, Rê. Então, para quem precisa se profissionalizar nisso, então, a gente já falou bastante sobre a importância do DI, mas e aí, tem dica para a gente poder fazer diferente na empresa? Para a gente poder superar essas dificuldades, né, das emergências que aparecem? Fala aí um pouquinho, como é que a gente pode... Tem dica sim, né? A primeira coisa é que a gente tem que transcender falar de otagogia, né? Perdão, de andragogia. Hoje, todo curso que eu entro, que eu vou fazer especialização na área, fala longamente sobre os princípios da andragogia. É um conteúdo muito importante, mas sozinho ele não te forma como designer instrucional. Então, a gente precisa transcender, né, esses conteúdos que são mais básicos, que a gente vê em todos os lugares, e aprofundar o nosso conhecimento em neurolearning, aprofundar o nosso conhecimento em metodologia, aprofundar o nosso conhecimento em ferramenta, né? Aprofundar o nosso conhecimento em plataforma, aprofundar o nosso conhecimento em técnica, para que a gente tenha um leque bem grande, né, de possibilidades, e dentro desse leque grande de possibilidades possa fazer construções melhores, né? Que a gente precisa ter uma boa rede de pessoas do nosso que nos deem esse suporte, né? A gente precisa ter uma boa rede de troca com colegas da nossa área, isso é valiosíssimo. Eu não sei dizer quantas vezes, por exemplo, a Otacília se apresentou como designer gráfica, mas a Otacília também é design instrucional, e ela falou que ela começou recentemente na área de treinamento, faz pelo menos uns anos aí que esse recentemente acontece, que ela é muito boazinha na hora que ela vai se apresentar. Eu sou jovem ainda, né? Exatamente. Então, quando a gente pensa hoje, né, a gente fez 18 dias desses, né, Oki? Quase trabalho infantil. Mas quando a gente pensa em rede de troca, ela é muito, 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 muito importante. Ela é muito, 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 muito necessária.
né? Além disso, a gente precisa profissionalizar esse lado do design instrucional. Se você constrói treinamentos, a grosso modo, você precisa ter algum tipo de formação que te dê suporte para isso hoje, né? Já falei para vocês que existem milhares, né? Existem formações muito legais. A Rosinete e a Eliane, que estão aqui na sala comigo agora, por exemplo, vão começar uma turma de design instrucional comigo no sábado agora, né? Acho que ainda tem vaga aberta na turma. No sábado comigo agora, para a gente falar desse tema. E eu falei para vocês outros caminhos, né, que existem e outros lugares que você pode buscar esse tipo de formação, né? Nossa ideia não é transformar esse evento aqui num evento comercial. Além disso, você pode experimentar com avaliação, né? Se você quiser experimentar outras coisas dentro do seu desenho instrucional, avalie os resultados depois para poder colher esses resultados de alguma forma. Acho que a Letícia pediu indicação de livro, né? Foi a Letícia, tem o Marcos também que fez uma colocação sobre pastel. Marcos, meu colega, maravilhoso, Marcos. Que bacana vê-lo aqui. Bom, a Jaque, falando da formação, a Jaque foi nossa aluna numa formação anterior. Pessoal, né, indicação de bons livros para abordar esses temas que a gente falou, né, bons materiais para você. Tem um livro muito bom, que se chama Informar Não é Treinamento. Informar Não é Treinamento é uma bíblia, é um livro muito legal. E tem um outro livro, esse segundo da Bárbara Oakley, que se chama Aprendendo a Aprender, que também é um livro muito bacana, muito legal para essa área. Um outro livro que eu tenho usado muito é um livro chamado Metodologias Inovativas, que é um livro bem legal também, se eu não me engano é da Filantro, eu vou verificar depois e passo a indicação para vocês, posso mandar por e-mail depois a indicação desses materiais, que também é um livro muito legal que a gente consegue utilizar para aprofundar os nossos conhecimentos. E vou fazer a proposta para vocês, né? Depois eu posso... Surgiu agora na cabeça, que nem validei isso com você, hein? Mas eu falei tanto da importância de rede de apoio, de rede de troca, a gente podia criar um grupo em algum lugar, né, Ok? Para quem quisesse entrar, não sei se no WhatsApp ou no Telegram. Te mandar link, quem quiser aderir, entra. Todo mundo tem Telegram? Manda aí, galera, vocês têm Telegram. Porque o Telegram é mais fácil do que o WhatsApp para a gente ainda, hein, se bobear. Bom, então, olha lá, o pessoal validou a nossa ideia. Para a gente poder continuar fazendo trocas. A gente manda o link da camiseta mais para frente também lá. A gente vende a camiseta lá para patrocinar o grupo, fechou. Maravilha, olha lá, né? Então, a gente passa depois por e-mail para o pessoal as informações para a gente poder se complementar e fazer bastante troca lá. E acho que é isso, pessoal. Eu queria agradecer. Esse é o primeiro bate-papo, ele é um esquenta. Hoje a gente falou de estrutura de design instrucional. E amanhã a gente volta, a gente vai inverter os papéis. Hoje a Ok mais perguntou do que respondeu, embora ela tenha nos engrandecido com o conhecimento dela diversas vezes. Amanhã eu venho com a minha voz de Marília Gabriela entrevistar essa mulher que saiu do palco para a sala de treinamento, maravilhosíssima, para falar de facilitação um pouquinho para a gente, né? E falando aí de desafios e de caminhos e de possibilidades para você fazer diferente com exemplo, né? E a gente volta depois na quinta-feira para o nosso último bate-papo, sempre rápido para economizar o seu tempo, sempre bastante objetivo. Levem as dúvidas de vocês, porque a ideia é essa. Priscila, eu vou passar depois para vocês no material os livros, mas o último chama Metodologias Inovativas. Acho que é isso, né? Queria agradecê-los muito. E olha só que legal, a gente está vendo aqui as primeiras fileiras da sala cheia, o que é tem até a quarta fileira de gente aqui com a gente. É um privilégio, né? Me dá uma alegria muito grande nesse momento que a gente não aguenta mais online, ver vocês com a gente aqui. E amanhã a ideia... Vamos criar um podcast, que aí já quero. A ideia é... eu quero fazer tudo. A ideia é a gente poder fazer mais trocas com vocês amanhã e na quinta-feira, e talvez nesse grupo aí que a gente vai criar. Pessoal,
Muito obrigada. Quem quiser informação sobre o curso de design instrucional, manda mensagem para mim. Vou deixar o meu WhatsApp aqui para vocês. Alguém perguntou, não vi quem é. Então tá ali, né? Manda o WhatsApp para mim. Mandei até o pessoal, não mandei nem o da empresa, pessoal. Vocês vão ver minha cara em caricatura lá. E a gente vai trocando, então, para quem tiver interesse em aprofundar esse papo por lá. Obrigada. Ok, despede aí do pessoal, maravilhosa. Muito obrigada, foi um prazer ver essa salinha cheia, várias participações de vocês. Amanhã, então, não percam o nosso bate-papo, vai ser assim, rápido, papum, terminamos antes de 1h, o que é ótimo, né? Porque normalmente a gente acaba esticando o papo e a nossa ideia foi realmente ver se a gente conseguia encaixar num tempo que desse para não prejudicar todo mundo, né? Porque as pessoas têm as suas obrigações. Então, amanhã vamos falar ali rápido, ligeiro e aprofundado de uma certa forma, né? Porque ligeiro não precisa ser raso, sobre facilitação. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Até amanhã.